Fala pessoal, Joe aqui, galera, seguinte, vamos dar continuidade no nosso curso aqui de ZBrush básico. Essa aqui é a nossa segunda aula, a gente já teve uma na semana passada em relação ao dia que eu tô lançando esse aqui. E nesse primeiro vídeo eu falei muito sobre o ZBrush, do pra que ele serve, como as empresas usam ele, como ele funciona nesse mercado. Eu dei alguns exemplos ali do que se pode fazer com ele, desde estátua para colecionáveis de impressão 3D, como a XM, a Iron Studio, Sideshow, que seria o nosso foco aqui, que é a escultura digital, assim como eu citei outras funcionalidades dele também, onde esse mercado se estende para games, cinema, enfim, eu fiz uma pequena revisão do que é o programa e apresentei as principais ferramentas dele, pelo menos as mais básicas de navegação aqui dentro do programa, né? Que seria o nosso gizmo de transformação, onde eu posso escalonar, mover, rotacionar, e as ferramentas básicas de movimentação aqui dentro da viewport, né? O zoom, pan, o scale. Falei um pouco sobre a funcionalidade de uma tablet também, do porquê que você precisa dela para trabalhar com o ZBrush. Enfim, tô dizendo tudo isso para falar para vocês que é de extrema importância que você assista o primeiro vídeo. Eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado, aqui na descrição, vou estar marcando ele aqui também para vocês. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assiste, que tá muito legal, muito bacana, tem bastante conteúdo de qualidade. E a gente vai dar continuidade nisso hoje, né? Onde eu vou falar sobre os brushes, que são a principal ferramenta aqui dentro do programa que a gente vai usar para literalmente esculpir qualquer modelo aqui dentro, beleza? Como vocês podem ver, eu já tenho uma bolinha aqui, que seria a nossa bolinha de argila digital, como eu já falei no primeiro vídeo. E com esses brushes, cada um deles tem uma função diferente, tem um resultado diferente aqui dentro do programa. Cada um deles a gente vai usar, eu vou passar por alguns deles aqui hoje, pelos principais pelo menos, para vocês já começarem a esculpir alguma coisa, beleza? Lembrando que o nosso personagem aqui é o Tony Chopper do One Piece, um personagem relativamente simples, mas que vai dar pra gente usar todas as ferramentas necessárias aqui pra gente ter um overview aqui do programa. Então, novamente, se você não assistiu, assista lá a nossa primeira aula, que é extremamente importante para você dar continuidade nesse aqui, beleza? Então, sem mais delonga, vamos ao vídeo. Se você quer aprender a fazer modelos 3D incríveis dos seus animes favoritos, eu tenho uma novidade pra você. Sabe aqueles action figures maneiros que você vê nas vitrines das lojas, ou mesmo que você coleciona? Pois eu vou estar ensinando você a como fazer os seus próprios modelos e como tá ganhando dinheiro com isso. Se você gosta de modelagem 3D, gosta de colecionáveis e principalmente se amarra em animes, essa é a sua chance de reunir todas essas coisas em um conteúdo só. A gente vai estar falando sobre o mercado 3D, como ele funciona, como vender o seu modelo, como entrar nesse mercado. Então, se você quer aprimorar suas técnicas ou mesmo saber como funciona esse mundo, cola com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não perca essa oportunidade porque o conteúdo vai ficar por tempo limitado. Então eu espero vocês e até a próxima. Então beleza, nessa aula aqui, como eu já disse antes, a gente vai usar os brushes, a gente vai conhecer os brushes, as suas funcionalidades, para que eles servem e principalmente como usá-los aqui. Ah, e antes de começar, só uma última coisinha que eu não falei no primeiro vídeo, que é sobre deixar a minha viewport com uma cor sólida. Geralmente quando você abre o ZBrush pela primeira vez, ele aparece uma escala de cinza. Essa parte aqui de trás tá tudo preto indo pro cinza assim. Não fica muito legal. O ideal é que você tenha uma cor sólida de fundo aqui para ficar melhor pra gente trabalhar. E você vai encontrar isso aqui, ó, em Document, aqui em cima é a quarta opção. E eu tenho esse Range aqui, ó, que tá em 0. Tá vendo? Se eu mexer ele, olha só. Geralmente o ZBrush ele abre dessa forma aqui, com essa escala de cinza, beleza? Mais escuro em cima e tal. E ele vai ficando cinza mais pra baixo. 0 é isso aqui, tá? Pelo menos é o que eu recomendo, ó. Sempre 0 o range, que é pra ele ficar com uma cor sólida aqui, que fica melhor pra gente trabalhar, beleza? Agora sim, vamos continuar aqui. E como vocês podem ver, ele vem pro padrão o Standard, aqui do lado, galera. Esse símbolo daqui de cima é o brush. Como o próprio nome diz, ele é Standard, né? Ele é o padrão aqui do ZBrush. E ele é um brush realmente muito usado, que a gente vai usar do começo ao fim da nossa modelagem, basicamente. Com o tempo, vocês vão perceber que não precisa de muitos brushes pra fazer alguma coisa. Com brushes básicos, eu chuto aqui uns 4, no máximo, sem brincadeira. Você já vai conseguir fazer coisas incríveis aqui dentro do programa. Eu vou mostrar tudo isso na prática pra vocês, beleza? Claro que existem muitos outros que a gente vai usando de acordo com a nossa necessidade, mas eu já vi artistas incríveis fazerem trabalhos incríveis com pouca coisa, com poucos brushes. Ou seja, não precisa necessariamente você ficar comprando brushes, porque sim, você consegue comprar pincéis, brushes separadamente e colocar, carregar eles aqui dentro do programa. Eu mesmo já comprei alguns e eu disponibilizo alguns também, tá? Lá no nosso Discord e no nosso Instagram, em ambos os lugares
tem a aba recursos, onde eu deixo alguns brushes, alguns materiais para download. Assim como tem materiais exclusivos também para quem é aluno do nosso curso, beleza? Então os alunos aí, eles contam com aproximadamente 3 GB ou até mais de puro material para download gratuito, tá? Que já vem com o curso mesmo. Brushes, base meshes, texturas, imagens, tudo que vai agregar no seu trabalho aí, beleza? Mas, no mais, você não precisa de muito, você não precisa de alguns brushes diferentões assim. Claro que cada um é cada um. Eu mesmo já comprei brushes para fazer algumas coisas de pelo, brushes de fur, que a gente diz, né? Mas enfim, vamos conhecer eles aqui na prática. Então, na aula passada a gente conheceu bastante essa aba direita aqui, ó. Eu passei todas essas opções aqui, explicando o que cada uma delas fazem e mostrei algumas coisas aqui também do nosso menu Subtool, que é esse menu aqui lateral que ele vai conter todas as informações referentes às peças que estarão aqui na nossa viewport, né, na nossa área de trabalho. E agora a gente vai ver o lado esquerdo aqui, beleza? Esquerdo, bem do interior. E vamos começar clicando aqui em Standard, que é o nosso primeiro brush, e vai abrir essa janela aqui contendo todos os brushes padrões do ZBrush, tá? Todos esses brushes aqui, eles são nativos do programa, nenhum aqui foi baixado, tá? E obviamente eu não vou passar por todos, porque assim como eu já falei na primeira aula, eu não uso absolutamente todas as ferramentas que tem no ZBrush, tá? Eu uso as principais aqui, que já atendem às minhas necessidades, inclusive eu mostrei a minha área toda personalizada que eu tenho, né? Onde eu deixo todas as ferramentas que eu preciso ali já de cara, né? Pra eu acessar ela só com um clique. Mas enfim, como vocês podem ver, o ZBrush nativamente ele já tem muita coisa bacana aqui, que dá pra gente fazer muita coisa. E eu vou começar mostrando o que eu considero aqui como o principal pra mim, que é o Move. Se eu apertar o M aqui, ó, com essa aba aberta mesmo, M, olha só, ele já vai separar para mim todos os brushes que começam com a inicial M. Então eu tenho aqui Magnify, Mask Circle, enfim, tem bastante coisa aqui que eu não uso a maioria. Mas eu costumo usar muito esse aqui, ó, Move, beleza? Então vamos colocar ele aqui, ele já fica a fotinha dele aqui. Lembrando, galera, que esse conteúdo aqui é direcionado 100% para pessoas que não sabem nada de ZBrush, então eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui, tá? Esse curso realmente é para uma galera que tá abrindo o programa pela primeira vez, ou que já tem alguma certa experiência, mas quer aumentar aí o seu leque de possibilidades aqui dentro do programa e entender mais sobre ele. Por isso que eu vou mostrar até a figurinha do brush aqui. Enfim, vamos lá. Tô com o Move aqui selecionado. E como vocês podem ver, ele vem selecionado também a minha simetria, que seria nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Se eu puxar um lado aqui, automaticamente ele já tá puxando do outro. Por quê? O meu modelo aqui, essa bolinha, ele tá exatamente no centro da minha cena. Então tudo que eu puxar de um lado, olha só, ele já vai puxar automaticamente do outro. E essa daqui é a minha simetria, beleza? E como eu ativo essa simetria? Basta você apertar o X, tá? Ó, você pode ver que quando eu deixo o meu mouse em cima, minha caneta, ele aparece já os dois lados, ó, essa bolinha maior aqui, e aparece uma bolinha vermelha bem pequenininha ali, simbolizando que ele tá espelhando do outro lado, né? Se eu apertar o X, ó, você pode ver que ela desliga, ó, liguei, desliguei. Então agora com ela desligada, se eu fazer de um lado, ele fica de um lado. Se eu ligar aqui a minha simetria com o X, automaticamente eu já tenho aqui uma simetria. E para que isso serve? Galera, a grande maioria dos modelos são feitos dessa forma, porque isso economiza muito tempo. E além de economizar tempo, ele deixa o seu modelo realmente mais otimizado. Porque imagina se eu estivesse esculpindo o rosto de um modelo aqui, ou o braço que seja. Eu ia ter que fazer basicamente o trabalho 2 vezes. Eu ia ter que esculpir um braço e depois eu ia ter que esculpir o outro. No máximo eu ia dar um mirror, né, para ele espelhar do outro lado e colar junto com o corpo, mas isso é outra história. Mas com a simetria ligada, isso ajuda e muito a gente otimizar tanto o nosso tempo quanto o nosso modelo em si. Então tudo que eu estiver modelando de um lado, automaticamente eu já vou estar modelando do outro. Isso vai ficar mais simples de entender quando a gente estiver de fato fazendo o nosso personagem na prática aqui, mas basicamente é isso. Não tem segredo. Tudo que você faz de um lado, automaticamente ele faz do outro aqui, beleza? Aí você me pergunta, pô, Joe, mas os rostos das pessoas, na vida real, ela não é simétrico, né? Acho que no máximo a pessoa mais simétrica que existe é o Brad Pitt. Mas é um pouco diferente aqui na modelagem, tá, galera? Quando a gente tá fazendo um modelo, principalmente se tratando de uma base mesh, a gente começa fazendo com simetria, o personagem realmente fica igual dos dois lados, ele fica como se estivesse espelhado, e depois, num processo mais adiante, que a gente vai fazer umas coisas diferentes. A gente vai quebrar a simetria, né? A gente chama de quebra de simetria, e aí sim a gente vai fazer coisas mais específicas do personagem. Se for um personagem humano, uma personagem baseada em uma pessoa real, a gente tem o que a gente chama de light,
likeness, que é fazer de acordo com uma fotografia, de acordo de fato com a pessoa real. E mesmo um ser humano não sendo simétrico, a gente começa fazendo com simetria e depois a gente quebra isso e faz a peculiaridade de cada um, digamos assim, né? As imperfeições até, né? Mas a princípio, simetria é uma coisa muito importante aqui pra gente começar, beleza? Vamos dar uns Ctrl Zs aqui. Lembrando que todas essas funções de navegação aqui dentro, ó, como mover minha bolinha, dar zoom aqui, tudo isso já foi ensinado no nosso primeiro vídeo, beleza? Mas vamos lá, continuando aqui em cima, nessa primeira aba, a gente seleciona o nosso brush. Vamos pegar o nosso standard, que era o que estava aqui. Então, vamos apertar o S, vai aparecer aqui uma lista e vamos achar ele aqui, standard, beleza? Vou desligar a simetria por enquanto e vamos passar aqui, ó. Ó, eu tentei fazer o mesmo símbolo aqui da figurinha dele. Mas enfim, olha só, o Standard, ele vai funcionar como se eu estivesse fazendo volume nessa massa existente que eu tenho aqui, olha só. Então, conforme eu passo, ele vai dando literalmente volume, ó. Se eu olhar de lado, eu posso ver que ele literalmente deu uma altura aqui pra mim, ó. Agora eu tenho uma altura nesse modelo aqui. E a gente tem duas formas de aplicar esse brush, que seria aplicar da forma normal, que é simplesmente você passar em cima do modelo, ó, com a caneta, e tem a segunda forma, que é você segurando o Alt. Quando você segura o Alt, isso em qualquer brush, ele vai dar um efeito negativo no modelo. Como assim negativo? Se eu tô passando assim e tô dando volume, ó, tô dando altura aqui na minha massa, se eu passar esse brush com o Alt segurado, eu tenho o efeito contrário. Ao invés dele dar altura, ele vai literalmente afundar aqui e ele vai cavar aqui no meu modelo, ó. E como vocês podem ver, o ZBrush ele é muito intuitivo, né? Isso aqui eu tô fazendo literalmente a mão livre aqui, só com a caneta. Já mostrei no primeiro vídeo aqui a minha tablet, né? A minha da Wacom. Então eu tô literalmente passando aqui como se eu estivesse desenhando, é como se fosse uma folha de papel mesmo, como se eu estivesse passando aqui. E aqui eu posso ir passando, ó. E vale lembrar também que tem a pressão da caneta, né? Então, se eu passar a minha mão bem devagarzinho aqui, eu tenho esse resultado. Olha só, eu tô passando bem devagarzinho. Agora, se eu passar mais forte, se eu literalmente colocar mais força no meu traço, mais força na minha mão, olha a diferença. Então, ó, levinho com força. Então é legal que a tablet tem isso também, por isso que ela é super indicada. Você não consegue ter esse resultado, ou pelo menos não consegue com tanta exatidão, se você usar um mouse, beleza? Então é isso. Se eu passar o Alt aqui, mesma coisa, se eu passar o Alt bem levinho, ele vai bem levinho, olha só. Agora, se eu passar com uma força maior na minha mão, eu já cavo mais, ó. Posso literalmente fazer um buraco aqui, ó. Dar uns Ctrl Zs, ó. Vamos ligar a simetria. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui os furos dos meus olhos aqui, dos olhos do personagem. Beleza, é só passar e eu já tenho aqui uma cavidade com o Standard. Agora eu quero fazer um nariz no meu modelo. Posso puxar um nariz aqui. Lembrando que além da força que eu posso colocar na minha mão, esse nariz definitivamente não ficou num formato legal. Quinta série masculina. Vamos deixar ele assim, nariz de batata. Lembrando que, como eu tava dizendo, lembrando que a força do brush eu posso definir tanto aqui no meu traço mesmo, ó. Eu mesmo posso passar aqui mais forte ou mais leve, mas eu posso também estar mudando isso aqui no Intensity. Aqui em cima, ó, ele vem por padrão 25, mas eu posso deixar ele mais levinho, ó. Se eu descer esse slide aqui, ó, deixei com 3. Agora, olha só, mesmo forçando a minha mão, não tá nem aparecendo direito. Vamos levantar um pouquinho aqui. 12 de intensidade, tá vendo? Ele já aplica, ó, eu tô colocando força aqui na minha mão. E mesmo assim ele tá bem levinho aqui porque eu diminuí. Assim como se eu subir, ó, se eu colocar bem forte, ó, 67, olha só, ele fica bem forte, eu não preciso nem forçar a minha mão, ó. Isso aqui eu tô passando bem devagarzinho a minha mão com a caneta, ó. E olha a força que ele me dá, tá vendo? Então eu posso estar definindo ali a minha intensidade também. Mas no mais, eu deixo aqui no 25 mesmo, que é padrão. Ele já fica um valor interessante ali e eu vou medindo aqui na minha própria mão, ó, se eu quero mais leve ou mais forte aqui o meu traço, beleza? Vamos dar uns Ctrl Zs. Vamos pegar o nosso Move de novo. M. Opa, apertei N. M de Move. Então, ó, com o Move, eu posso virar minha câmera aqui. Já posso fazendo um formatinho aqui. Lembrando que a minha simetria tá ligada, ó. Então, tudo que eu tô fazendo de um lado, automaticamente tá fazendo no outro também. E, um atalho bem interessante também. Vamos desligar um pouco essa perspectiva. Já mostrei também lá no primeiro vídeo essa questão da perspectiva, ó. E lembra que eu tinha comentado lá no nosso primeiro vídeo que a perspectiva, ela dá uma visualização um pouco diferente no nosso modelo. Então aqui a gente já pode ver isso na prática, ó. Vendo, ó, totalmente de frente,
com perspectiva. Sempre interessante a gente modelar sem perspectiva, tá? Pelo menos nesse começo. Depois, mais pra frente, em outras etapas, é interessante a gente ligar, ter uma visualização diferente. Depois eu mostro aqui pra vocês também que tem como eu setar o meu nível aqui de perspectiva, se eu quero mais ou menos perspectiva, tá? Mas por enquanto, pelo menos nesse começo, para blocar, é interessante a gente começar sempre a modelagem com a perspectiva desligada, beleza? Mas beleza, o que eu ia dizer em referente aqui ao brush é em questão do tamanho dele. Até o momento aqui eu tava mostrando para vocês eles como funciona. Ó, se eu der um move com o Alt também, ó, ele vai cavar, tá? Ele vai jogar para dentro. Ó, pra fora, segurando o Alt pra dentro. Até o momento eu tô mostrando o brush sempre do mesmo tamanho, que é esse círculo vermelho aqui, né? Mas tem uma forma muito rápida da gente mexer nisso, que é segurando a tecla S. Se você segurar o S, olha só, ele já aparece aqui um Draw Size, tá? Você pode apertar a tecla espaço também. Se você apertar o espaço, ele vai abrir algumas opções aqui como cor. Aqui, ó, eu posso escolher o meu brush por aqui também. Todas essas opções que tem aqui, ó, são as mesmas que tem aqui do lado, beleza? Então ela abre apertando o espaço. E eu tenho aqui Draw Size e Focal Shift. E aqui a intensidade também do RGB, que seria a cor. Por enquanto a gente não está trabalhando com cor, mas tem aqui a intensidade do brush também. E aqui ele está em 51, beleza? Então, segurando a tecla espaço, você abre a janelinha aqui com todas as funções aqui do brush, todas as modificações dele, tá? Mas, se tratando dessa questão de escolher o tamanho do brush, eu prefiro sempre aqui apertar o S, que ele abre só o Draw Size, tá vendo? Aí eu posso literalmente em tempo real aqui aumentar e diminuir o tamanho do meu brush. Então, ó, se eu quiser esse standard maior, aliás, o meu move maior, ó, ficou maior. Então, se eu quiser fazer um movimento bem pequenininho, eu venho aqui e desço, ó, tipo uns espinhos aqui, ó. Beleza? Então, com o S você tem uma facilidade aqui, ou com o W, que ele abre mais funções, e ele abre, além do Draw Size, que é o tamanho, ele abre o Focal Shift, que seria esse círculo de dentro. Vocês podem reparar que tem dois círculos vermelhos, né? Esse de dentro, ele vai servir como se fosse a dureza do seu brush. Quem já trabalhou com Photoshop vai estar um pouco mais familiarizado com esse termo dureza, tá? Mas ó, vou mostrar aqui na prática pra vocês. Vou mostrar com o Standard, que fica até mais fácil de entender. Dá uns Ctrl Zs aqui. Ó, se eu passar ele aqui, com o Focal Shift do tamanho normal, né? Essa bolinha de dentro do tamanho normal. Passa dessa forma. Ok, agora se eu aumentar o meu Focal Shift, ó, vou apertar a tecla espaço e vou aumentar ele. Se eu aumentar o meu slide, ele diminui a minha bolinha vermelha. Se eu abaixar o meu slide, ele deixa maior. Então, quanto maior essa bolinha de dentro, mais dureza vai ter o seu brush. Então, vamos deixar ele negativo aqui, ó, menos 62. Ó, se eu passar agora, tá vendo? Ele tá mais duro, ele não tá tão suave, beleza? Fica até mais visível, inclusive agora, esses dots aqui, ó. Porque o dots, como a própria palavra diz, são pontos. Então, se eu deixar o meu Draw Size bem duro, se eu deixar o meu brush com uma dureza maior, olha só, esses dots, ó, essas bolinhas, ele fica um pouco mais visível. Então, ó, a diferença dele aplicado com uma dureza maior, agora vamos deixar ele mais pequenininho aqui. Olha como ele tá mais suave, beleza? Você não enxerga os dots, né? Você não enxerga ele como pontos. Então, essa é a diferença do Focal Shift, que você muda aqui, ó. Vamos deixar ele no meio de novo, mais ou menos. Aí a gente tem esse resultado de antes aqui, ó. Bem suave, beleza? Dá pra gente trabalhar legal aqui. E agora sim é um bom momento para mostrar também nessas outras funções aqui. Vamos pegar o Spray, olha só. O Spray, ele vai aplicar em Spray. Ou seja, ele vai pegar aqui o meu brush que eu tô usando, que é o Standard, e ele vai aplicar dessa forma de várias bolinhas. Aqui já tem uma visualização de como que é, ó. Literalmente vai fazer isso que tá aqui nessa imagem aqui, ó. Ele vai aplicar o meu brush como se fosse um spray. Ou seja, são vários dots. São várias bolinhas de diferentes tamanhos aqui, ó. Pequenininhas, maiores. Vamos desligar esse chão aqui também. Onde ele me dá esse resultado aqui, ó. Beleza? Fica parecendo uma nuvem, né? Ou um solo. Talvez a gente pode usar isso para fazer um solo mais arenoso. Uma coisa com terra, sei lá. Ou um cabelo também, por que não, ó? Fazer um cabelo mais crespo aqui, ó. Pode servir também. Eu claramente enxergo isso aqui como um cabelo. Meu personagem tá parecendo um palhacinho, alguma coisa assim, ó. E vamos ver qual mais que tem aqui. Drag Dot. Drag Dot eu acho que eu nem uso, na real. Vamos ver o que ele faz aqui. Olha só, o Drag Hot, quase que eu falo outro nome aqui, hein? Olha só, o Drag Dot, ele faz um ponto, né? Quando eu coloco assim, ele só faz um ponto. E dá pra eu literalmente mover
remover esse ponto. Bom, não vejo muita função nisso aqui, honestamente eu não uso. No mais, eu sempre deixo no padrão aqui mesmo, que é o Dots, beleza? E caso eu coloque aqui o Drag Rect, que é esse aqui, ó, ele tem esse símbolo dessa setinha para baixo, isso vai fazer com que eu use essa opção de baixo, tá? O Drag Rect, ele tá 100% ligado aqui ao nosso alfa, que vai ser o seguinte, ó. Se eu colocar qualquer alfa desse, vamos colocar uma estrela, essa estrela aqui. Se eu aplicar agora, olha só, eu posso aplicar uma estrela. Então, qual que é a ordem? Qual que é a lógica de usar isso aqui? Vamos ver os três aqui como se fosse uma coisa só. Então, aqui no primeiro, eu escolho o brush, eu escolho o pincel que eu quero usar. Na opção de baixo, eu escolho como eu quero usar esse brush. Como vocês podem ver, se eu quero usar ele em forma de dots ali, que são pontos, se eu quero deixar ele mais suave e tal. Ou como spray, né, que é para aplicar várias coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro, o brush. Aqui em segundo, como eu vou usar esse brush. E aqui em terceiro, eu tenho os alfas, que é quando eu quero aplicar alguma coisa aqui. É uma forma bem rápida, né? Bem rápida e fácil de fazer uma imagem aqui também. Então, eu posso ver outros aqui também, ó. Vamos ver. Tem esse alfa 05. Vamos desligar a nossa simetria. Ó, eu tenho essa forma. Tenho várias aqui, na verdade. Tem uns alfas mais duros aqui, ó. Que é para eu colocar uma forma, e aqui eu posso ir aplicando, inclusive eu posso carregar uma imagem que eu quero aqui dentro, ó. Então se eu colocar aqui no alpha e colocar aqui em import, aqui embaixo, ó, eu posso escolher do meu computador uma imagem para usar aqui dentro. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa caveira do One Piece aqui, né, como a gente está fazendo o Chopper, ó, ela já vai aparecer aqui, ó, o símbolo dela vai aparecer aqui, e se eu aplicar agora, olha só, ela já aplica, e aqui ela tá aplicando toda zoada, sem a menor definição, apesar de que de longe dá para ver o que é, né, mas de perto não tem definição nenhuma, mas ele tá aplicando sem definição porque a minha malha, a minha bolinha aqui, ela ainda não tem densidade suficiente. Outra coisa que eu expliquei lá no nosso primeiro vídeo, essa questão sobre densidade, sobre o que é polígonos e o que é densidade de polígonos. Então, como eu tô com uma bolinha de 32 de densidade aqui, que é uma densidade bem baixa, então ele não tem definição suficiente, ó. Mas, se eu colocar mais definição, já eu explico sobre isso, ó. Dei algumas divisões aqui, agora sim, olha só a definição que ele tem agora. Já eu chego nisso, né, sobre como aplicar mais definição no seu modelo, tá? E se eu aplicar com o Alt, a mesma coisa, se eu aplicar esse alfa segurando o Alt, ó, ele tem um efeito negativo. Ó, vamos dar uns Ctrl Zs, né? Tá ficando muito poluído já esse modelo aqui. Ó, deixa eu dar algumas divisões aqui. Ó, tô aplicando aqui normal e esse do lado eu vou aplicar segurando o Alt, né? Pra vocês verem melhor essa diferença. Olha só, esse aqui tá aplicado positivo, ou seja, ele tá meio que imprimindo essa imagem do alfa aqui pra cima positivamente, e aqui ele imprimiu pra baixo, né? Olha só, ele deixou mais cavado, né? Ele deixou negativo aqui o meu brush. Então vamos dar uns Ctrl Zs aqui. Então basicamente essas três funções funcionam dessa forma, tá? Brush, o modo como você vai aplicar o brush, e aqui o alpha é caso você quiser aplicar alguma imagem, algum símbolo, alguma coisa no seu modelo. Por enquanto vamos tirar, vamos deixar alpha off. E vamos tirar o Drag Rect aqui, porque a gente não quer aplicar nenhuma imagem por enquanto. Então, vamos voltar pro Dots aqui. Textura, eu deixo em off mesmo, honestamente. Aqui é só para você aplicar uma textura de cor também, ó. Honestamente, eu nem uso essa textura aqui. Geralmente, quando você importa modelos aqui para dentro, que eles vêm com uma textura, se o modelo já tiver aplicado, geralmente ela aparece nesse quadro aqui, tá? Mas, no geral, eu não uso. Agora sim, vamos para os próximos brushes aqui. E o próximo que eu vou mostrar para vocês é o Clay Build Up. Se eu apertar o C, já aparece aqui, é um dos primeiros. E o Clay Build Up, ele vai funcionar como se eu estivesse adicionando massa no meu modelo. Da seguinte forma, se eu passar aqui, olha só, ele é bem mais forte que o Standard, tá vendo? Da mesma forma, se eu passar mais suave, ele vai mais suave, mas no mais, ele me dá esse efeito como se eu estivesse adicionando massa no meu modelo. Se eu passar negativo também segurando o Alt, eu posso cavar e ter o efeito contrário. E qual que é a principal diferença dele pro Standard? O Standard, eu costumo dizer que ele é um brush que ele dá volumetria numa massa já existente, ou seja, ele dá volume na minha massinha aqui. Enquanto o Clay Build Up, ele dá esse efeito como se eu estivesse adicionando mais massa. Imagina como se fosse uma escultura tradicional. Na escultura tradicional, quando você quer expandir o seu modelo, colocar mais peças e tal, você literalmente pega uma peça de argila ou clay, não sei como que é a massa, você adiciona mais massa ali, aí você aperta, faz uma fusão entre os dois ali e, consequentemente, você vai ter mais volume para trabalhar. Que é mais ou menos o que eu já expliquei aqui sobre densidade de polígonos na nossa outra aula. O Clay Build Up, ele funciona mais ou menos dessa forma. Ela dá esse efeito, ó, como se eu estivesse adicionando ou cavando aqui no caso, né, com uma ferramenta, uma pazinha, não sei como chama a ferramenta, mas aqui, ó, como se eu estivesse cavando ou como se eu estivesse colocando mais massa, tá? Vou mostrar os dois lado a lado aqui que fica mais fácil de entender. Ó, vou passar primeiro o Clay Build Up,
Agora eu vou pegar o Standard. Temos esse efeito aqui. Então tá vendo essa diferença que eu tô falando? Ó, o Standard, ele dá volume, tá vendo? Ele me cria altura, ele dá volume na massa que já existe aqui, enquanto o Clay Buildup, ele dá esse efeito como se eu tivesse adicionado mais massa. E basicamente, galera, com esses 3 brushes que eu mostrei aqui pra vocês, vocês já conseguem fazer muita coisa, não tô brincando. Eu já vi muita artista foda fazendo isso, eu já fiz aqui também, do tipo, não precisa de muito, sabe? Principalmente quando você tá aprendendo. Lógico que quanto mais você trabalha, mais você estuda, mais você vai descobrindo outros brushes e descobrindo como eles facilitam para você fazer certas coisas. Mas principalmente quando você está começando, esses 3 brushes que eu mostrei aqui, o Move, o Clay Buildup e o Standard, você já consegue fazer muita coisa, você já consegue fazer um personagem completo, tá? Então vamos pegar o Move aqui de novo. Enquanto com o Move a gente puxa as coisas, ó, a gente tem aqui o Clay Buildup, onde a gente adiciona massa. E a gente tem aqui o Standard, onde a gente dá volume nessa massa. Basicamente, esses são os 3 brushes principais do software que vocês vão usar em basicamente todo modelo que vocês fizerem. E basicamente daqui, desde o início, desde que você seja um iniciante, até se você for um artista renomado aí, tá? Você ainda vai usar esses 3 brushes aqui. Vou dar uns Ctrl Zs aqui. Um legal também, galera, um quarto brush aqui que eu acho muito legal para vocês trabalharem, que vocês vão trabalhar em conjunto com esses que eu mostrei aqui, é o Smooth. E o Smooth, não necessariamente você precisa selecionar ele aqui, mas se você segurar o Shift, estava vermelho, agora ele está azul. E se você olhar aqui, ele já está selecionado, ó, Smooth. Então, segurando o Shift, eu já tenho essa função de Smooth, e como o próprio nome diz, ele vai suavizar. Isso serve para você fazer o seguinte, ó. Olha lá que legal. Então, se eu for passando, ele vai literalmente suavizando o meu modelo, tá vendo? Então, junto com os outros 3 brushes que eu mostrei aqui, que é o Move, o Standard e o Clay Buildup, o Smooth a gente vai usar muito também. Então, se eu passar aqui no nariz dele, ó. Olha lá, ó. Olha como é que ficou mais suavinho. E isso aqui ele vai meio que arrumando minha topologia também, quer ver, ó? Tá vendo, tá? Eu tenho esse tipo aqui de topologia, né? Os meus quadradinhos e tal. Quando eu passar o Smooth, você vai ver que a minha topologia, os meus polígonos aqui, eles vão ficar um pouco mais alinhados. Então, ó, olha lá como é que eles vão alinhando, tá vendo? Então esse é o Smooth, onde a gente vai usar para estar suavizando. Então qualquer brush que eu usar aqui, posso usar até o Move aqui de novo, ó. Se eu passar aqui o Smooth, tá vendo? Ele vai suavizando ali o meu Smooth também. Vou fazer mais de perto para vocês verem melhor, ó. Passando o Smooth, ele vai suavizando aqui, beleza? Então o Smooth, só segurar o Shift que você já tem acesso a ele aqui, beleza? Agora, antes de finalizar essa aula, mostrando aqui os meus principais brushes, eu vou mostrar uma outra coisa também que a gente trabalha junto com esses pincéis aqui, que é o meu recálculo da minha topologia, é onde eu vou recalcular a densidade da minha malha. A gente já falou muito sobre densidade de malha, mas se eu apertar aqui o meu Shift F para mostrar aqui minha topologia, né, o meu wireframe, vocês podem ver que a minha topologia tá toda bagunçada, galera. Tá vendo? E ela não tem só polígonos, que são o encontro aqui de 4 vértices, né, que é um quadrado. Ela tem também esses triângulos aqui, ó, o que não é legal na nossa malha, tá? Com o tempo, mais pra frente, eu vou explicar mais sobre isso, mas só uma forma simples de vocês entenderem é, quanto menos triângulo, melhor, tá? Topologia para jogos e animação meio que é proibido, tá? Mas a gente vai falar mais disso depois. No mais, vamos evitar esses triângulos, pelo menos por enquanto, nesse começo aqui, tá? E como eu faço para ir recalculando essa malha? Por enquanto ela vai continuar com os triângulos, mas o que eu faço aqui? Perceba que quando eu puxo com o Move mesmo, vou desligar a simetria, olha só. Olha como a minha topologia está esticando. A minha topologia é essa grade aqui, né? Essas linhas aqui que envolvem meu modelo. Olha como é que elas estão esticando. Ou seja, isso aqui tem um limite. A minha malha vai, como eu costumo dizer, ela vai se quebrando. Quanto mais eu puxo ela, mais ela se quebra. Por quê? Porque ela está com pouca densidade de polígonos. Como que eu faço para eu estar recalculando isso? Ó, vamos supor que eu quero esticar até aqui, ó. Ó, já está se quebrando já, tá vendo? Já está ficando feio. Como que eu faço para ele recalcular a topologia do meu modelo, para ele recalcular a minha densidade de polígonos, para eu ter mais polígonos nessa região? E como vocês podem ver, os polígonos estão se esticando, tá vendo? Aqui, onde não tá esticado, tem um monte de polígonos, tá vendo? Um monte de quadradinho. Aqui que eu tô esticando eles, olha como é que eles estão ficando distorcidos, né? Então, como que eu faço para recalcular, para ele redistribuir esses meus polígonos? Vou fazer o seguinte, ó. Basta eu segurar o Ctrl e arrastar aqui a minha máscara para fora. Quando eu aperto Ctrl, vocês podem perceber que o meu brush fica amarelo, de vermelho ele fica para amarelo, e já fica escrito ali Mask, beleza? Então, se eu segurar o Ctrl e arrastar para cá, ó, vai aparecer uma máscara. Ângulo 90 ali e tal. Vamos fazer, olha só, recalculou.
beleza? Então, essa máscara que você faz do lado de fora, ó, se eu fizer em cima do meu modelo, ele vai mascarar o meu modelo, tá vendo? Máscara serve pra gente não mexer certas regiões, ó. Se eu passar aqui agora, ó, tá vendo? Ele mexe tudo menos o que tá mascarado, tá vendo? Posso passar outros brushes aqui também. Ó, peguei aqui meu standard de novo, ó. Vou passar o standard nele, tá vendo? A máscara, ela literalmente mascara uma região ali e ela vai alterar tudo que tá fora dessa máscara, mas isso não vem ao caso agora, é só para vocês entenderem. Ctrl Z. Se eu fizer uma máscara, ó, segurando o Ctrl, eu fizer uma máscara em cima do meu modelo, em qualquer região aqui, qualquer parte que eu faço dele, eu vou estar mascarando ele. Agora, se eu faço uma máscara fora do meu modelo, seguro o Ctrl e passo aqui, ó, ele vai sempre recalcular e redistribuir a densidade de polígonos no meu modelo. Então, de novo, vamos esticar mais isso aqui. Ó como é que ele redistribuiu aqui, ó. Tá vendo? Ele parou de ficar quebrado, ele já não tá mais com aquele aspecto quebrado, com aquele aspecto esticado, e ele recalculou. Vamos esticar mais isso agora. Vamos pegar o Move aqui de novo, vamos esticar. Ó, tá esticando. Olha lá os polígonos esticando. Se eu quiser suavizar, dá no mesmo, ó. Mesmo se eu suavizar, ele vai continuar esticando. Por quê? Porque nessa região que eu estiquei, eu não tenho uma densidade de polígonos ideal. Eu tenho uma densidade baixa, na verdade. Então eu tô esticando aqui e cagando tudo. Enquanto aqui nessa parte, ó, já tem uma densidade maior. Agora, se eu fizer a máscara aqui do lado de fora, eu vou fazer até bem perto aqui pra vocês verem em tempo real aqui, ó. Diminuir um pouco o meu brush. Ó, se eu fizer uma máscara do lado de fora, soltei, recalculou. Beleza? E eu posso ir fazendo isso aqui até o tanto que eu quiser. Ó, estiquei. Vixe, zoei tudo aqui agora. Recalculei. Beleza? Agora eu zoei bem feio essa parte aqui. Mas é basicamente isso, galera. Tá vendo? Tá bem mais redistribuído agora e isso eu posso fazendo em várias partes, ó. Posso ir usando outros brushes também para ver o resultado aqui, ó. E passando aqui, ó. Ficou dessa forma. Agora eu passo a máscara do lado de fora, recalculou. Tá vendo? Ele sempre vai recalculando para mim aqui, para ele deixar na melhor densidade possível, né? Para ele dar mais densidade de polígonos para eu trabalhar. Meu professor da faculdade dizia, já falei diversas vezes sobre ele aqui, o Flávio, ele falava assim que o primeiro modelo de todo mundo é um demônio, é um monstrinho, porque a gente tem essa tendência a sempre querer puxar uns chifrinhos no modelo, e é verdade. O primeiro modelo de todo mundo sempre será um bichinho com chifres, assim, porque acho que a gente tem o instinto de querer fazer algum chifrinho, algum olhinho, alguma coisa assim, beleza? Mas é basicamente isso. A gente tem uma pequena visualização aqui do lado, eu não tinha falado disso no primeiro vídeo, mas a gente tem aqui, ó, uma sombra, que é basicamente pra gente ver a silhueta do modelo, tá? E basicamente é assim, é dessa forma que a gente se usa brushes aqui dentro, galera. E eu convido vocês a darem uma olhada aqui, ó, clica e vai olhando, meu. Tem um monte aqui, vai olhando, vai vendo o que cada um faz, vai vendo a funcionalidade de cada um. Como eu falei pra vocês, eu não uso nem metade disso aqui, tá? Eu uso bastante até, mas os que eu mais uso mesmo são esses aqui que eu mostrei pra vocês, é o Clay Build Up, é o Standard, é o Move, mas no mais, são os que eu mais uso, assim, tá? Mas aí vocês vão clicando aqui e vendo. A gente tem uns aqui também, que eles não são necessariamente de passar, mas eles são o que a gente chama de insert. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, algumas coisas aqui de botões. Ó, se você segurar aqui em cima, eu tenho uma fivela, tem alguns botões. Isso aqui a gente chama de insert meshes, tá? Então o que eu quero um botão. Eu uso muito isso aqui também, ó. Eu clico aqui no botão, aí se eu vier aqui no meu modelo, ó, posso colocar, segurando o Ctrl, eu travo ele aqui em uma medida. Quando eu acabo de aplicar, ele fica mascarado, ó, ele deixa visível só o meu modelo, mas é só eu passar uma máscara do lado de fora, segurando o Ctrl. Pronto. Agora, por algum motivo, eu tenho um botão gigante na testa do meu personagem. Mas é isso. Aqui tem vários insert mesh. Tem outras insert meshes também, ó. Ó, botão. Esse botão aqui é legal, ó. Parafuso, né? Vou colocar um parafuso no meu modelo. Então tem algumas ferramentas aqui que o ZBrush, ele facilita muito também. Então se eu quiser colocar um botão, um parafusinho em alguma coisa, o ZBrush já me dá algumas coisas prontas aqui bem legais. Mais que eu tenho aqui? Cara, tem muita coisa, tem zip, ó que legal. Se eu quiser fazer uma costura, alguma coisa, uma calça, alguma coisa assim, ó, diminuir um pouco meu brush, posso passar aqui, diminuir um pouquinho mais. Olha só, fazer uma calça, alguma coisa. Então o ZBrush, ele já te dá umas coisas prontas muito legais, assim. Uns Ctrl Zs aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui pra mostrar pra vocês. Aliás, vamos colocar rapidão aqui na minha interface. Na minha interface, no caso, a customizada mesmo. Que eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês os brushes que eu mais uso, tá? Então, beleza, ó. Voltei aqui. Essa daqui é a minha interface customizada, que eu já expliquei pra vocês. E eu costumo deixar os meus brushes aqui embaixo. Tem uma galera que deixa aqui do lado. Eu já vi uma galera deixando até em cima e tal. Quer dizer, em cima não, porque aqui não dá, né? Nessa região aqui. Mas aqui mais pra cima, ó. Eles colocam bem aqui no topo. Eu gosto de ter eles aqui embaixo,
baixo. Então os que eu mais uso tá tudo aqui a um clique de distância, então eu não preciso ficar vindo aqui, ó, e procurando entre vários que tem aqui, ou apertando a letra inicial, tá? Ah, só lembrando que aqui também você pode dar load, ó. Lembra que eu tinha falado no começo da aula que você pode comprar brush, baixar brushes, como eu já falei que eu deixo disponível para vocês no Instagram, no Discord, os alunos do curso também. Então, quando você tem um brush para importar para dentro do programa, só você abrir aqui e vir aqui em load brush, não tem segredo nenhum, tá? Inclusive dá para você salvar brush também. Isso eu vou ensinar um pouco mais para frente, tá? Que é essa questão de que você pode fazer os seus próprios brushes também, mas isso não vem o caso nessa aula aqui agora. Mas enfim, ó, os que eu mais uso. Clay Build Up, que é o que eu já mostrei para vocês, ó, ele vai literalmente dar um efeito como se eu estivesse acrescentando massa no meu modelo. Eu tenho aqui o Dance Standard, esse aqui é bem legal também, vou usar ele um pouquinho menor aqui, ó. Ele faz uma linha, ele cava, se eu segurar o Alt ele dá positivo, ele faz uma linha aqui pra mim bem legal também, então se eu quiser modelar um detalhe um pouco mais fino, esse Dance Standard ele é bem legal também. Eu tenho o Move, que eu já mostrei pra vocês, posso regular a altura dele aqui, ele vai literalmente mover. O Move, ele é, acho que disparado, o brush que a gente mais vai usar em todas as modelagens, tá? Eu tenho aqui o Trim Dynamic, que ele é bem legal também, que ele vai dar uma planificação, ele vai planificar, olha só. Vendo? Isso aqui é bom para fazer hard surface, tá? Hard surface são peças sólidas. Tipo, tudo que é objeto, digamos assim. Se é um personagem, se é uma planta, um animal, é orgânico. Se é uma peça hard, uma peça dura, a gente chama de hard surface. Então esse brush aqui, o Trim Dynamic, ele vai ser muito legal para fazer isso, para fazer planificações. Meu, vou cavar bastante aqui com... Cavar não, vou adicionar aqui com o Clay Build Up. Vou recalcular aqui. Vamos pegar aqui o Trim Dynamic, pegar aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Eu posso ir planificando. Cara, ele é muito legal mesmo esse brush aqui. Gosto muito dele, ó, dá pra fazer a gente ir fazendo um efeito de pedra. Aqui, ó, olha que bacana. Aí é aquela coisa, ó, eu vou trabalhando, preciso recalcular minha malha. Na máscara de fora recalcula. Na próxima aula, a gente vai começar a ver subdivisões, galera. Que a gente vai começar a literalmente dobrar o nível de polígonos que eu tenho, tá? Mas isso eu vou deixar pra próxima aula. Por enquanto, vou mostrar aqui só o Dynamesh mesmo. Aliás, eu tô fazendo isso e esqueci de falar o nome disso, olha aí. Esse ato de você recalcular a sua malha é chamado de Dynamesh. E a gente vai encontrar, o meu aqui no caso tá aqui em cima, mas a gente vai encontrar na verdade aqui, ó, Geometry, Dynamesh, e eu tenho aqui o botão Dynamesh, que isso eu vou explicar mais pra frente. Mas lembra do que eu falei na primeira aula sobre a bolinha de 32, 64 e 128? Basicamente isso aqui, ó. Tá vendo que a resolução tá em 128? Eu posso ir alterando a minha resolução e ir dando Dynamesh, que é isso aqui, é fazer uma máscara do lado de fora para recalcular. Esse ato de recalcular a minha malha se chama Dynamesh. Mas eu vou entrar mais a fundo nisso na próxima aula. Essa daqui, ela foi específico para eu apresentar os brushes, tá, galera? Eu tô tentando seguir aqui uma ordem das coisas, tá? Primeiro eu ensinei vocês na primeira aula sobre o que é o ZBrush e como navegar dentro dele, as principais ferramentas de navegação. Aqui nesse segundo, eu tô ensinando qual é a funcionalidade e como se usa brushes. A partir do próximo, a gente já vai começar a falar um pouco mais sobre densidade, sobre como recalcular aqui usando o Dynamesh, que possivelmente no quarto vídeo por aí que a gente de fato vai começar a modelar o nosso chopper. Ou talvez na próxima, na terceira, talvez já dê pra começar aí, porque aí vocês já vão estar fera, né? Já vão ter um tempo aí pra estar treinando também, já vão estar sabendo navegar pelo programa, usar os brushes, recalcular a malha, trabalhar ali com densidade, então nada impede da gente já começar o nosso modelo, né? Mas beleza, ó, tem o Pinch também, voltando aqui nos meus brushes, já mostrei o Standard. O Pinch, ele vai... Como que eu vou explicar o Pinch? Ele vai afinar aqui as minhas extremidades, ó. Se eu colocar aqui, tá vendo, ó? Se eu quiser fazer uma quina, olha só, uma quina mais quinada, agora eu recalculo com o Dynamesh, olha só, já tem uma quina. Então o Pinch ele é muito legal para fazer isso. Vamos suavizar um pouco. Olha só. Recalcula, ó, como é que eu já tenho uma quina melhor aqui. Vamos fazer nos olhos aqui, ó. Eu quero deixar essa quina do olho aqui mais marcada. Eu pego aqui o Pinch, ó. Isso aqui é muito bom pra fazer boca também. Não sei se o chopper vai ser tão visível pra fazer uma boca assim. Geralmente é mais boca humana, ou de anime mesmo, quando é um personagem humano. A gente usa bastante o Pinch, ó, pra deixar. Ele também segue o mesmo fluxo dos outros. Quanto mais força eu coloco na tablet, mais ele afunila aqui, ó. Mais ele deixa as minhas quinas mais juntinhas. Ó, recalcular também, beleza? Então o Pinch serve pra isso. O Snake Hook, ele funciona como se fosse o Move, só que mais forte. Então se eu pegar aqui, ó, olha só, ele é um Move tunado, ó, um Move que tomou bomba. Só que aí ele estica muito. Então se o seu modelo tiver com uma densidade de polígonos muito baixa, ele caga tudo aqui, ó. Vamos recalcular.
Ó, vixe, quebrou tudo minha peça, que ele não tinha... Eu puxei além do que poderia aqui, ó. Mas basicamente é esse, o Snake Hook, Snake Hook, ele é um move, só que mais forte, ó, a diferença dele, ó, né? Mas ele é bem legal também pra fazer certos detalhes. O Inflate, como o próprio nome diz, ele vai inflar, então, ó, ele vai servir como se fosse um balão, né? Ó, e vai inflar o meu modelo. Essa suavização que eu tô usando no Smooth, a gente pode mexer em intensidade também, tá, galera? Todos os brushes você pode mover na intensidade, mas o Smooth é legal falar, quando você segura o Shift, ele já aparece aqui em intensidade, tá em 12, é só aumentar, ó, deixar ele suavizando bem mais, então, ó, né, ele tem uma suavização um pouco mais forte, então eu posso ir medindo aqui na intensidade também pra deixar ele mais forte ou mais... Tem aqui o Curve Strap Snap, ó, funciona aqui para me dar uma geometria nova. Geralmente eu uso isso para fazer cinto, alguma coisa assim. Mais para frente eu vou mostrar. O Move Topologic, cara, ele é um pouco mais complexo. Eu não sei se compensa eu falar dele agora. Isso aqui são as máscaras. É um tipo de máscara que eu já mostrei aqui segurando o Ctrl. Ó, tem essa máscara quadrada. Mas se eu colocar aqui o Mask Laço, ó, eu já tenho uma máscara um pouco mais livre. Tá vendo? Ó, como o próprio nome diz, é laço. Então eu posso... Tem essa laço e essa mais quadrada, eu já deixo elas aqui pertinho também, porque direto eu tô usando, eu tô mudando meu tipo de máscara aqui, então eu deixo aqui também. E o Zero Mesher Guide, eu não vou falar dele agora, porque ele é específico para retopologia. E cara, retopologia vai ser uma das últimas funções que a gente vai fazer, vai ser uma das últimas etapas, então eu não vou falar dele agora. Mas basicamente, são esses aqui os brushes que eu uso em todos os meus modelos, mais ainda esses primeiros aqui, ó, Clay Build Up, Dance Standard, Move e tal. Daqui pra cá, são coisas um pouco mais específicas, mas pelo menos esses 5 primeiro aqui, são os que eu mais uso. Mas no mais, é isso, galera. Tem uma treinada, pega uma bolinha, do mesmo jeito que eu fiz aqui, só pra mostrar pra vocês, pega uma bolinha, vai brincando com ela, vai usando os brushes, vai vendo como cada um funciona, o que cada um deles faz. Que o ZBrush, ele é muito de instinto, é muito instintivo o que ele faz, é muito natural. Então, por ele ser modelagem orgânica, a gente chama de modelagem orgânica isso aqui, é muito intuitivo você ir puxando dali, puxando daqui, cavando aqui, cavando ali. Então, esse modo intuitivo dele, ele deixa muito convidativo você aprender. À primeira vista, pode parecer complicado, você pode ver esse monte de opção na tela que você não entende, pode ser meio assustador no começo, mas depois que você começa de fato a pegar aqui, ó, na prática, você vai ver que é muito gostoso, é muito divertido você fazer isso. Cara, basicamente qualquer pessoa iniciante consegue fazer, porque é só ir puxando daqui, puxando dali. Lembrando, usando aqui a simetria, se você quiser, ó, pá, agora eu quero fazer uma boca. Então tá minha simetria ligada, vou desligar aqui o meu wireframe. Quero cavar, então pega aqui o Clay Build Up, vamos fazer uma boca nisso aqui. Ó, vou cavando uma boca. Cavei a boca? Vamos recalcular essa malha aqui. Então vamos dar um Dynamesh. Segurando o Ctrl, faz uma máscara do lado de fora, que é para recalcular o Dynamesh. Recalculou. Aí, opa, ficou esquisito aqui, né? Preciso suavizar. Então segura o Shift. Ó, vai suavizando lá dentro. Beleza? Suavizei. Preciso recalcular essa malha de novo. Dá um Dynamesh de novo. Vem aqui, segura Ctrl. Passa aqui, recalculou de novo, beleza? Por padrão o Dynamesh vem ligado, tá? Mas caso não tiver, se você estiver passando o Ctrl, essa máscara do lado de fora, e não tiver recalculando, vem aqui em Geometry e deixa ligado aqui, ó, Dynamesh, beleza? Agora sim, na próxima aula, a gente vai começar a entender melhor sobre a densidade de polígonos, a gente vai começar a entender melhor essa resolução aqui, ó, que tem aqui embaixo de Dynamesh, eu tenho aqui Resolution, a gente vai começar a entender isso aqui, a gente vai começar a entender também a questão de divisão, que a gente tem aqui o Divide, eu vou literalmente está dobrando aqui a minha quantidade de polígonos, né? Então, se eu apertar um Divide, ele vai dobrar. Não vou explicar isso agora, senão vai ficar muita coisa. Mas a gente vai começar a trabalhar também com o Dynamesh e essa questão de subdivisões, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixa de deixar seu like, galera. Isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Comente o seu feedback aqui embaixo pra gente sempre estar melhorando o conteúdo aqui. Ou qualquer dúvida, elogio. Eu quero saber o que vocês estão achando. E claro, considere se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo novos vídeos, beleza? A gente tem muito conteúdo aqui de modelagem 3D para animes e esse conteúdo é de artista para artista. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!